Olá, pessoal. Eu sou Daniela Abreu e esse é o podcast Relatos Assustadores, uma parceria dos podcasts Relatos do Além e Assustadoramente. E vamos para os relatos de hoje. Olá, prefiro não ser identificada. Sou de Fortaleza, no Ceará. Meu caso poderia facilmente ser apenas uma historinha de monstro de infância, mas infelizmente não seguiu assim. Bom, antes de tudo, tem um detalhe a ser dito. Sou míope desde meus 3 anos de idade. Coisa de 5 graus já nessa época. Com o tempo, evoluiu até 12 graus e fiz a cirurgia que zerou a miopia. Enxergo até uma formiga a 1 quilômetro de distância. Juro que é uma informação importante. Então, quando eu era criança, tinha um costume de acordar de madrugada. Não sei o porquê. E sempre chamava por minha mãe. Ela aparecia na porta, acendia a luz e me colocava para dormir de novo. Essa era a rotina. Até que um dia deixou de ser. Acordei de madrugada, chamei pela minha mãe e apareceu uma silhueta na porta, mas não entrou. Então eu falei, Mãezinha, entra, por favor. mas a silhueta continuou me observando e eu continuei chamando minha mãe, até gritar tão alto que todos na casa acordaram e vieram ver o que tinha acontecido. Quando me acalmaram, me explicaram que por causa da miopia, eu poderia acabar confundindo as sombras e que eu ainda não conseguia entender muito bem como as imagens mudam. E eu acreditei, até porque faz sentido, né? Só que não aconteceu assim. Toda noite eu acordava, olhava para a porta e ela estava lá, estática, me observando, até eu cair no sono. Aos poucos me acostumei, até porque ela só ficava na porta. Mesmo que arrepiasse cada fio do meu cabelo, era só miopia e uma sombra distorcida. Essa situação ocorreu metodicamente todos os dias, dos meus 7 aos 11 anos, até que chegou o fatídico dia que mudou nossa interação. Nesse dia em específico, eu estava dormindo coberta com meu edredom, super cozy, até que sinto algo sentando na minha cama e afagando minha cabeça, numa espécie de carinho que novamente congelou até minha espinha. Mas aí eu preferi acreditar que era só um tipo de delírio, até porque não tinha como culpar a miopia. Algum tempo depois, não sei dizer quantos dias, já tinha se passado um tempo desde que o último ocorrido tinha acontecido. Então, numa belíssima noite, eu indo dormir, quase pegando no sono, vejo uma luz invadindo o meu quarto e uma força me empurra contra a parede e respira ofegante perto do meu ouvido. Até eu chorando pedi para aquilo ir embora. E então eu dormi. Passaram-se anos assim. Sempre via vultos quando estava com ou sem óculos. Como nenhum tinha sido nocivo ou tentado me fazer mal, ignorei e segui minha vida. Mas eu sabia que a querida do meu quarto sempre estava lá me observando. Passaram-se os anos e eis que chega o fatídico dia. Meus 21 anos. A minha tão aguardada cirurgia refrativa. Seria a solução de muitos dos meus problemas. Primeiro, eu ficaria uma gatinha sem meus óculos fundo de garrafa. E finalmente iria parar de ver essas coisinhas estranhas o tempo todo. Até porque mamãe me ensinou lá atrás que era só minha visão que era ruim e me enganava. E sim, acreditei nisso por todo esse tempo. E assim aconteceu mesmo. Que alegria que era! O mundo era um grandíssimo show de cores e de alegria, até que deixou de ser de novo. Novamente, passaram-se alguns anos e lá estava eu, 25 anos, indo levar meu noivo no portão para ir embora. Quando vejo um Rottweiler enorme, rosnando e com a boca cheia de saliva correndo para cima de mim. E eu só consegui gritar e me encolher na calçada. Escrevendo isso aqui, meus olhos encheram de lágrimas por causa do medo descomunal que eu senti. Meu noivo ficou desesperado. Meus pais saíram de casa desesperados também. E quando olhei, não tinha nada. Foi tão nítido, a imagem era real, o som era real, tudo foi real e ao mesmo tempo não. Desde então a coisa que tinha no meu quarto começou a transitar pela minha casa e foi um inferno. Coisas horríveis começaram a acontecer com meus familiares. Meu pai adquiriu uma insônia crônica, não consegue dormir nem com Zolpidem até hoje. Minha mãe foi diagnosticada com fibromialgia e minha irmã, a minha alma gêmea, teve um AVC, graças a Deus sem sequela nenhuma. E eu sei que não deveria me culpar, até porque pode não ter relação. Mas comigo, as coisas sempre deram errado. Sempre fui muito azarada.
Era a personificação da música. Por mais que todos digam que ele não vai alcançar, ele tampa seus ouvidos e não para de tentar. Eu estava acostumada com tudo dando errado e continuava tentando. Sabia como era difícil e não queria isso para eles. Decidi tentar algo. Fui numa igreja e pedi ajuda. Lá oraram em mim e por um tempo senti que eu não estava no meu corpo e que tinha algo saindo de mim. Passou-se mais um tempo e eu fiz uma viagem com meu noivo. E durante o caminho eu estava sentindo algo me vigiando tão forte que chegava a pesar nas minhas costas. Chegamos, fomos no quarto, pegamos bebidinhas e fomos para a piscina. E a coisa lá me olhando. Eu cada vez mais puta e cada vez mais bêbada. Olhei para um coqueiro do meu lado e lá estava ela, a silhueta preta, perfeitamente desenhada, olhos grandes e um corpo de profunda escuridão. Realmente era a minha miopia, porque agora eu via perfeitamente minha companheira de anos. Eu olhei no fundo dos olhos dela e gritei, no meio de todo mundo, para quem quisesse me achar louca. Vá embora agora, não quero mais você me destruindo, só fica se for para me fazer bem. E apontei para fora, pisquei e ela não estava mais lá. E o restante da viagem foi incrível. Continuei indo para a igreja, por segurança, mas nunca parei de ver as coisas. Quando estou de moto pelas BRs da vida, sempre vejo idosos, crianças, mulheres, e quando pisco, somem ou me acompanham. Quando ouço alguém me chamando, nunca respondo. Sempre vou atrás para saber se realmente tem alguém ali perto. Vez ou outra, eu sinto que ela está de volta, e eu peço para ir embora e ela sai. Mas sempre volta. A bichinha deve ter dependência emocional. Hoje não fazem mais mal à minha família, só a mim mesma. Frequentemente tenho pensamentos de me desviver, ataques de pânico, e sinto que vou morrer quando estou em lugares muito lotados. Mas enquanto não fizerem mal para os meus amados, posso conviver com algumas aparições. Olha, muito obrigada por enviar sua história. Eu te respondi no e-mail, vou falar aqui também, para tentar procurar uma ajuda mais específica. Tem alguns centros espíritas confiáveis, né? Umbanda. Pode te ajudar muito, porque é inegável que você tem uma mediunidade muito forte. Eu já li casos de pessoas que não querem desenvolver. E alguns desses centros ajudam a pessoa a fechar um pouco esse campo espiritual. Outras pessoas não, né? Algumas pessoas ali, elas têm a missão, então se não desenvolver, ela não vai ter paz na vida. E você que está ouvindo esse podcast, você tem algum conselho para passar para esse ouvinte? Você viveu algo parecido? O que é que você fez? Ou você conhece alguém que conseguiu ajuda? Fica aqui aberto o espaço dos comentários. Tudo bem? Então, eu desejo muita luz para você, que você procure uma ajuda, nada de pensar em desviver. E tudo de bom para você. Muito obrigada por escrever sua história. With a major selection of the looks your kiddos love, starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Meu nome é Laine, escrevo hoje pela segunda vez. Agora vou contar alguns relatos mais recentes. Esse, em especial, ocorreu entre novembro e dezembro de 2023. Preciso contar ele em duas partes, pois foi assim que aconteceu. A primeira parte foi em sonho, uma projeção. Segue o relato. Morri. Agora acredito. Essa é real. É sobre uns vizinhos que compraram a casa aqui no nosso quintal. Aqui é um terreno de 50 por 10. Meu pai comprou a metade nos fundos no início dos anos 80. A outra metade ficou para uma família que veio em 5 anos depois.
Essa família era composta por 12 pessoas. Dona Maria e seu João eram os pais, os outros 10 eram os filhos. Família muito rígida, de educação cristã protestante, com muito cabresto e obediência à doutrina, que viviam e vivem até hoje. Nos anos 2000, todos foram embora para outro estado, e aqui ficou abandonado até pouco antes da pandemia. No começo da pandemia, a Dona Maria faleceu, e um dos seus filhos, o Ricardo, veio morar com um amigo na casa que estava abandonada. Pouco depois, o amigo dele também faleceu. Ricardo passou a viver sozinho, mal víamos ele, mas nos fins de semana dava para ouvir ele cuidando dos cachorros e do quintal. Ele focou em trabalhar e se isolou mesmo. Às vezes ele pedia para eu cuidar dos cachorros enquanto ele visitava a família no outro estado. Foi aí que tive um sonho com a Dona Maria pela primeira e única vez até hoje. No sonho eu estava no quintal dela, era noite e não tinha luz. Ela entrava com um carro antigo, muito bonito, e o farol muito forte explodia na minha cara. Ela estava com um semblante de preocupação, mas estava bem. Parecia uma pessoa muito imponente, importante. Ela saiu do carro e brevemente conversamos. Dona Maria? Sim, sou eu. E antes de eu falar qualquer coisa, ela disse: O outro lado existe. Eu estava errada. Estou aqui do outro lado e conversando com você. Eu nunca acreditei. Mas as coisas não são como eu pensava. O lado de cá existe. Hoje tive permissão para vir aqui. Estou aqui para limpar a casa e cuidar do meu filho. E depois disso, eu acordei. Uns 10 dias depois, eu estava chegando do trabalho quando minha mãe e minha namorada estavam gritando, pedindo socorro. Era o vizinho Ricardo, filho da Dona Maria. Ele estava tendo um AVC. Ele conseguiu ligar para as irmãs que moram em outro estado e elas ligaram para minha mãe. Por sorte, eu estava chegando do trabalho e socorremos ele. Enquanto esperava o SAMU, ele contou que estava mal fazia alguns dias. E pasmem, 10 dias antes, na noite em que eu tive o sonho, ele teve alucinações. Ouvia pessoas falando no quarto dele e ele estava tão mal que pensou que iria morrer e não conseguia se levantar. Ele estava no mesmo quarto onde a tia dele faleceu, vendo demônios. Contarei esse relato depois. Ele sobreviveu àquela noite e foi arrastando os dias até chegar nesse dia que conseguimos saber o que estava acontecendo. Enfim, esse relato foi sobre a mãe dele descobrir que existe o outro lado do véu e receber autorização para vir ajudar. A partir disso, outras coisas aconteceram, inclusive manifestações físicas. Esse meu vizinho precisou ficar internado e como ele tinha animais em casa, uns 7 cachorros, precisei cuidar deles enquanto não se resolvia a situação. Agora, segue abaixo a segunda parte dessa história. Ricardo e o Lampião. Após Ricardo ser ajudado espiritualmente por sua mãe falecida, seus irmãos vieram de outro estado buscá-lo para fazer tratamento. A família veio e descobriu que Ricardo estava vivendo feito um acumulador. A casa imensa de 3 andares ainda estava com móveis dos anos 90. Tudo caindo aos pedaços. Pisos, paredes, escadas, móveis, nada era novo e tudo estava se quebrando e soltando do chão e das paredes. Muitas infiltrações, lixo e sujeiras de animais, nada de comida nem higiene, geladeira queimada, fogão destruído, micro-ondas sujo e muitos pratinhos de marmitex espalhados. Os cachorros já eram 7 e ainda tinha as fêmeas prenhas, tudo insalubre e doente. Enfim, foi esse cenário que a família encontrou. Quando chegaram, eu fui com eles na casa, pois o Ricardo estava no hospital e eles precisavam limpar tudo. E assim fizeram. Tudo limpo. Hora de ir embora com o Ricardo. Deixaram os cachorros grandes e levaram os pequenos. Depois voltariam para buscar, caso ninguém quisesse adotar. Enquanto eu cuidava dos cachorros, eu passava muito mal. O clima era pesado. Eu tinha meu emprego durante o dia e quando chegava em casa no fim da tarde, ia para a casa do Ricardo junto com a minha namorada, cuidar dos animais e limpar a sujeira deles. Percebemos que a fêmea grande estava no cio. Colocamos ela e a filha, que ainda era filhote, para dentro da casa. Apenas na cozinha, que é enorme, para evitar cruzar de novo com outros. No dia seguinte, voltei para conferir a alimentação e descobri que as meninas deram um jeito de fugir da cozinha e invadiram todos os cômodos da casa. Fizeram uma zona. E foi aí que descobri que não era só elas.
O clima era pesado e a sensação era de ter sempre alguém nos observando. A sensação de que tinha gente ali era absurda. Por 2 vezes, vimos vulto preto passando do banheiro para a cozinha, mas não ligamos, ou pelo menos fingimos. E como as cachorras invadiram outros espaços, precisei limpar. Elas fizeram sujeira no box do banheiro e enquanto eu estava limpando, alguém me deu um tapa no meu cotovelo. Sim, contato físico. Coisa muito rápida. Eu me tremi por dentro, mas falei que não queria ninguém tocando em mim. Fui para a sala ver a bagunça e me deparei com uma cena impossível. Tinha um lampião grande que os irmãos deixaram no cantinho da escada. Eu vi a casa arrumada quando o pessoal foi embora. O lampião estava encostado na escada de concreto. E ele apareceu no meio da sala, literalmente no meio, em cima de toda a bagunça e sacolas plásticas. Ele deveria estar caído se tivessem sido as cachorras, pela distância e toda a bagunça ao redor. Em volta dele estava o caos. E o lampião estava em pé, como eu colocaria. E detalhe, a alça de ferro estava levantada. Quando vi isso, me arrepiei e logo vi o vulto do amigo do Ricardo indo para a cozinha. Coloquei o lampião no canto de novo e arrumei a bagunça. Saí de casa fingindo não ter entendido nada. E enquanto eu estava na varanda, outro vulto passou no quintal. Fui para casa e contei o ocorrido. No dia seguinte não fui sozinha. Minha namorada foi comigo. Levamos um K2, que para quem não sabe, é um medidor de campo eletromagnético, utilizado por caçadores de fantasmas. Quando ligamos o K2, disparou laranja, no meio da lavanderia ao lado da cozinha. Então fomos andando pela lateral da casa, até chegar na entrada principal. Lá tinha uma cruz enorme de madeira. Quando nos aproximamos, o aparelho foi no vermelho e eu passei mal. Me deu tontura e ânsia de vômito. Saí de lá e fui para casa e tomei um banho de descarrego. Vale informar que minha namorada e eu somos umbandistas e fomos orientadas a fazer a caridade nessa casa, usando guias de proteção e tomar banhos de limpeza espiritual todos os dias após sair dessa casa. Foram mais de 40 dias até que levaram os cachorros embora. Enfim, a história com essa casa ainda não acabou, mas contarei isso em outros relatos. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. E chegamos ao fim do episódio de hoje e ao fim também dessa primeira temporada de Relatos Assustadores. Quero agradecer a todos que ouviram, recebemos muitas mensagens boas. E durante essa pausa, quem quiser continuar me acompanhando, siga o meu podcast, o Assustadoramente. Tem um link aqui embaixo na descrição do episódio, é só clicar que você será direcionado. E é isso, pessoal. Muito obrigada e obrigada, Zocas, pelo espaço.